A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos muito felizes de podermos estar aqui mais uma vez, nessa oportunidade, para comentar um pouquinho sobre essa lição tão abençoada, escrita pelo pastor Evandir. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lição de número 12, Maturidade Cristã e o Relacionamento Familiar. Então, eu estou ao lado aqui da professora Nilda, uma amiga muito querida, já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, e companheira aqui de CAPED, e nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante hoje, que é a família. Quando nós temos uma família estruturada, uma família com menos problemas, nós vamos ter uma sociedade melhor, nós vamos ter uma igreja com menos problema. Então, nós que trabalhamos em escola, né, Nilda? Nós percebemos que na maioria das crianças que apresentam problemas comportamentais, problemas de sexualidade aguçada, quando a gente vai investigar, a gente percebe que tem algo estranho envolvendo o convívio familiar. Porque aquilo que Deus estabeleceu para o homem foi perfeito, mas tudo aquilo que o homem inventou deu errado. Então, o padrão que foi estabelecido por Deus, que está em Gênesis, né? Deus criou o homem, viu que ficar sozinho não era bom, ele mesmo disse isso, e aí Deus criou uma mulher. E é importante destacar aqui a quantidade, né? Uma só já é suficiente. Deus criou uma mulher para ser ali a companheira, ser a ajudadora, auxiliar do homem. De repente, o homem achou que era melhor ter mais de uma. Então, a gente vai ver lá em Gênesis, por exemplo, Lameque, que é citado, né, o primeiro que é citado ali na Bíblia, em Gênesis 4:19, ele é citado ali com 2 mulheres. Mais tarde, nós vamos ver o que vai acontecer com Sodoma e Gomorra, porque descumpriram os mandamentos do Senhor, entregando-se a relacionamentos contrários àqueles, né, que Deus havia determinado. O interessante é que tentam deturpar tudo aquilo que Deus determinou. Por exemplo, o comentarista citou aqui, na leitura bíblica, acerca dos deveres domésticos. Ele citou o texto de Efésios, né? Então é um texto que muita gente olha para isso aqui e tenta colocar um certo machismo aqui, né? Mas o que Deus pede ao homem aqui é muito mais difícil do que aquilo que ele pede para a mulher. Então o texto vai dizer aqui: amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. É uma missão bastante difícil. O amor de Cristo pela igreja foi tão grande que ele deu a sua própria vida, né, para a sua igreja, né? Então, se a mulher for amada com amor nesse nível, será que é fácil conviver com um marido desse? Eu penso que sim, né? A questão aqui é que sempre precisamos de alguém para liderar, e Deus escolheu o homem, né? Então, na formação deste casal, Deus escolheu o homem para que ele fosse o líder. E liderar é com quem está a responsabilidade maior, né? Então, o problema é que, infelizmente, nós vemos que não há um cumprimento correto das funções que foram estabelecidas por Deus, e é exatamente aí onde vai ter problema. Então, alguns, por exemplo, alegam que a Bíblia é machista. Será? Falam das mulheres de Davi, de Salomão, mas se esquecem, às vezes, de falar das consequências, o preço que eles pagaram por não estarem de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. E o que eu acho engraçado, Nilde, e daqui a pouquinho você já vai tecer os seus comentários, é que ninguém cita Isaac, por exemplo, né, que amou e viveu com Rebeca. Ninguém cita Jó, por exemplo, um homem rico, mas que foi fiel à sua esposa, um pai exemplar, né? Então o comentarista até falou aqui sobre Jó. Eu não vejo ninguém falar de José, por exemplo. O problema não está na Bíblia, e sim naqueles que não a cumprem e aí ficam, né, procurando motivos para deturpar aquilo que Deus estabeleceu. Então nós sabemos sim, o comentarista coloca isso aqui logo na introdução, que o diabo tem feito de tudo para destruir, para desestruturar a constituição familiar. Ele nunca ficou feliz com o relacionamento de Deus com o homem, né? E por isso ele tenta com todas as suas ferramentas destruir aquilo que Deus estabeleceu. Fato é que a família tem sido constantemente atacada pelo diabo, né? O diabo tem usado diversas ferramentas
para atacar a família, isso desde sempre. E parece que agora isso está pior, né? Exatamente. A paz do Senhor, irmãos. É um grande prazer estar aqui também para estar falando mais uma vez sobre essa lição, maturidade cristã e o relacionamento familiar. E pensando aqui no que o Daniel já estava falando, a nossa sociedade é formada por várias instituições, né? Mas a instituição família foi criada por Deus, é um projeto de Deus. Daí o motivo por estar em constante ataque pelo inimigo, né? Então, aquilo que os homens formaram depois, as instituições, ninguém está querendo destruir. Mas a instituição, nós podemos dar 2 exemplos, família e igreja, é projeto de Deus. Então, por isso, está sob o ataque. E sendo a família um projeto de Deus, é ele quem coloca os membros em uma ordem de funcionamento, né? A gente vê todas as orientações de Deus, e é importante lembrar que a Bíblia é um livro de preceitos. Portanto, tem os preceitos que Deus determinou, que Deus nos orienta, que é aqueles que não mudam, e tem os exemplos, que são os exemplos que até você já citou, de homens que eram homens de Deus, sim, porém não estavam seguindo o propósito de Deus, né? Porque nós vemos em Gênesis qual era o propósito de Deus. E eu fiquei pensando na importância de estarmos estudando sobre maturidade no relacionamento ou na família, né? Porque quando nós somos imaturos, nós não conseguimos cumprir a nossa missão no lar. E assim o propósito de Deus não é realizado. Então, aqui na introdução, ele fala, né, sobre esse ataque do inimigo contra a igreja. E podemos já entrar um pouquinho já para o primeiro tópico? Sim. Então, a família está sob ataque, né? É o tema aqui, a família está sob ataque. E aí é muito fácil entender isso. Por quê? Porque Deus tem um propósito e a família fortalecida, a família dentro do propósito de Deus, significa uma igreja fortalecida, uma sociedade fortalecida. Então, não tem outro motivo pelo qual a família está sendo tão atacada. Porque lá no capítulo 2, eu até gostaria de ler, no capítulo 2 de Gênesis, versículos 18 e 24, capítulo 2, versículos 18 e 24. Diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E o 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, aqui, nesses 2 versículos, a gente já vê alguns propósitos de Deus para o homem e para a mulher, né? No versículo 18, por exemplo, quando Deus diz, não é bom, no versículo 18, quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, então Deus já estava querendo evitar a solidão, trazer um bem-estar ao homem, né, de estar junto. Nós temos essa necessidade de criar um relacionamento, um bem-estar social, um bem-estar emocional. Então, Deus tinha esse objetivo. E no versículo 24, nós vemos uma família sendo formada por um homem e uma mulher. Então, nesse caso, como você já citou, uma união monogâmica. E uma união após o casamento, né? Porque primeiro o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher. Então, o que a gente vê na sociedade é tudo fora do que Deus estabeleceu. É tudo fora do que Deus estabeleceu e, no entanto, cada vez mais trazendo a ideia de que é normal, de que é natural, normatizando algo que não é a criação de Deus. Então, pode dizer que é normal, pode dizer que é natural, porém, nós sabemos que o modelo bíblico
é diferente, portanto, o que estamos vendo na sociedade não é o padrão de Deus. É interessante, Nilda, falando aqui sobre essa questão do ataque, nós temos visto isso acontecer. Parece que o grande alvo agora são as crianças, né? Então, nós temos visto isso constantemente acontecer com esse ataque, né, com relação às crianças. Até porque a criança, ela está ainda em formação. Então, uma criança, ela não consegue identificar ainda o que é uma ordenança, do que é uma orientação. E aí eu vou dar um exemplo de algo que eu vi acontecer. Eu tenho umas turminhas que eu dou aula de inglês para eles, uns pequenininhos, e aí eu propus um dia uma atividade sobre os farm animals, né, os animais da fazenda. E aí eles tinham que recortar os animaizinhos e colar ali na fazenda. E aí um aluninho, ele pegou uma ovelhinha daquela e colocou em cima da casinha. E aí ele trouxe, eu achei aquilo interessante, né? Eu perguntei para ele, filho, por que você colocou essa ovelha? Ah, é porque ela subiu aqui pela árvore aqui e foi parar no telhado. Aí eu peguei a atividade dele e fui para uma outra sala, que era a mesma atividade que eu ia oferecer aos alunos. E aí, conforme eu fui explicando a atividade, eu mostrei para eles. Falei, olha, dá uma olhadinha que o coleguinha da outra sala fez. Olha, ele colocou a ovelhinha aqui em cima. Aí contei o caso. Por incrível que pareça, mais de 80% da sala dos alunos colocaram a ovelha no mesmo lugar. Porque para eles, aquilo, eles não sabem diferente. Então, como eu mostrei, falei que havia gostado, então eles veem no professor uma referência. Então, como isso foi citado, vou fazer igual. E isso é o problema daquilo que está sendo exposto, aquilo que está sendo apresentado aos nossos filhos, né, às crianças em geral. Isso que a gente precisa tomar cuidado. E falando aqui com relação à formação familiar, que você já citou, Nildo, está sendo propagado, né, diferentes formações familiares. No entanto, e isso é importante ressaltar, que essas formações não têm fundamentação bíblica e nem constitucional, né? Você já citou o texto aí de Gênesis 2, 24, que depois vai aparecer também em Mateus 19, 5, Marcos 10, 7 e Efésios 5, 31, tratando do mesmo assunto. E o importante aqui também é falar com relação ao que diz a nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Lá no artigo 226, artigo 226 da Constituição Federal, diz assim: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E aí no terceiro parágrafo vai dizer: para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, na nossa lei divina, que é o que nós acreditamos, que é a palavra de Deus, e na nossa lei federal, a constituição familiar ainda é homem e mulher, né? Para que mude isso na lei federal, na Constituição, é necessário que haja uma proposta, que haja uma votação. Então, não é assim, simplesmente vamos mudar e está mudado. Não é assim que funciona. Mas ainda que a nossa lei seja alterada, a lei de Deus, inclusive o comentarista, ele citou aqui o texto, Malaquias 3:6, que diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Então, mesmo que ainda aconteça uma mudança em nossa lei federal, né, e ainda assim não é simples, né, porque para que haja uma democracia, tem que haver uma votação, tem que prevalecer o que pensa a maioria, não é passar assim, pronto e acabou, né? Mas ainda que isso aconteça, a nossa lei maior, que é a palavra de Deus, o nosso Deus, ele não muda. Uhum. E o interessante disso tudo também, né, Daniel, independente da lei mudar ou não, o que você vai escolher para a sua vida? Viver de acordo com a palavra ou viver de acordo com o que estão dizendo? Ou mesmo concordar, né, estar de acordo com o que estão dizendo? Todo mundo está dizendo agora que então está tudo certo. Não, nós devemos continuar crendo e se colocando
praticando a palavra, né? Continuar acreditando que ela é a nossa regra de fé e prática, e quem está fora disso não está no padrão divino, não está de acordo Exato. com o que Deus E a propôs. formação, né, Nilda? Você já citou, inclusive, né? Como é que se forma uma família? Deixará o varão, né? Pai e mãe, apegar-se-á à sua mulher. Pronto, ali vai ser constituída uma família. E não Exatamente. adianta a gente querer mudar isso assim só no grito. É isso que eu estou querendo mostrar. Isso. Não adianta sair dizendo, não, é assim, assim. Não, porque, inclusive, a lei do país não garante isso, né? Constituição Federal. Não reconhece. Formação familiar, homem e mulher, né? Como entidade familiar. Mas vamos falar um pouquinho agora, Nilda, sobre esses conflitos que foram citados aí, né, pelo comentarista, causa de conflito. Aí ele vai citar alguns aqui. Ele citou, por exemplo, o caso da Abigail, aqui está aqui no item B. Depois ele vai citar aqui também no item C, a causa de conflito, um pai com preferências entre os filhos. E isso pode ser um problema também, né, Nilda, num relacionamento familiar. O filho, os filhos são diferentes. Eu tenho dois que são completamente diferentes um do outro, né? Então ele precisa ser corrigido, nós sabemos disso, mas ele precisa se sentir amado, precisa se sentir elogiado. Então, se os pais não elogiam as atitudes do filho, fica comparando um com o outro, às vezes o filho ele é muito bom numa determinada matéria na escola, o outro não. Aí há essa comparação, isso pode ser muito prejudicial, né? Então, inclusive a questão da educação, e a gente tem visto muitos pais, infelizmente, têm terceirizado a educação dos seus filhos, né? Ao invés de cumprir o seu papel de pai e mãe, transfere essa responsabilidade para a professora, para a escola, para líder do departamento infantil, para o pastor da igreja. Então, será que os pais realmente... Isso aí é importante, o professor que for dar aula para os irmãos, né, para as irmãs, para os pais, para as mães, fazer esse tipo de pergunta. Você tem acompanhado que seus filhos estão assistindo, com quem estão falando, né? Então, os nossos filhos, eles precisam ser acompanhados pelos pais. Eles precisam ver um exemplo em nós. Uma outra coisa que gera conflito aqui também é a questão do exemplo, né? O comentarista, ele citou aí Efésios 6:1, né? Ele citou esse trecho, que diz que é um texto que diz que os filhos devem obedecer aos seus pais, honrar pai e mãe. Porém, logo em seguida, no texto que foi citado por ele, se você acompanhar lá no capítulo 6 de Efésios, vai vir uma ordenança aos pais também, que é não provocar a ira dos filhos. E uma das formas de causar ira nos filhos, né, é não dar um bom exemplo, né? Às vezes o pai... eu tenho acompanhado muitos casos assim, o pai às vezes exige algo do filho, mas ele mesmo não cumpre. Chega na hora dele dar o exemplo, aí ele chega para o filho e fala assim, ó filho, mentir é pecado, você não pode mentir. Aí toca o telefone, aí, quem é? Ah, é o fulano. Fala que eu não tô. Pronto. Na hora a criança, às vezes ela não vai falar nada contra o pai, até porque ela tem medo de repente ser castigada, mas aquilo na cabecinha dela, ela fala, puxa, meu pai falou para mim que isso não pode, né? Mas ele mesmo está fazendo. Eu não sei se você conhece aquele caso, Nilda, do garotinho, é um caso bastante conhecido, que lembra daquelas catracas que a gente tinha que passar por baixo no ônibus? E depois dos 6 anos já tinha que pagar a passagem. E aí o filho está com o pai, o cobrador, né, lá para receber o dinheiro, o pai chega e paga o valor da passagem dele e do filho. E aí o cobrador pergunta, mas quantos anos seu filho tem? Aí ele fala, meu filho tem 7. Ele falou, mas se eu tivesse falado que ele tinha 6, passaria. Ele falou, mas o valor da passagem é muito pequeno, perto do mau exemplo que eu vou estar dando para ele. Então, uma das formas de evitar que haja conflito é sempre os pais procurarem dar bom exemplo para os filhos, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Porque se a gente for ver lá em Salmos
São 2 salmos assim que fala assim grandes ensinamentos sobre a família, o Salmo 126 e o Salmo 127, ou é o 127 e o 128, acho que é o 127 e 128. E ali vai dar tantos ensinamentos, e uma das coisas que a Bíblia fala aqui num desses salmos é que os filhos são como flechas, né? Flecha. Então, é o 127 e o 128 mesmo. Fala que eles são herança do Senhor, e fala também no 3 que eles são flechas, como flechas nas mãos do guerreiro. Então, pensando em herança do Senhor, os filhos, que significa herança, a gente não paga pela herança, a gente não compra, não é por mérito, né? Alguém já trabalhou e conseguiu aquilo que depois vai ser passado para nós. Então, da mesma forma, é uma dádiva que Deus colocou nas nossas mãos, mas continua sendo do Senhor. Então, o nosso papel é zelar como o maior tesouro que temos, né? E quando ele fala aqui que são como flechas, nenhum flecheiro joga o seu arco, a sua flecha para o nada, não, e tem um alvo certo. Então, da mesma forma, nós temos um alvo, e esse alvo deve ser o propósito de Deus para a nossa família, né? Então, eu queria só voltar aqui um pouquinho e falar sobre essa questão do homem tolo aqui. Ele dá o exemplo, lembrar do papel do homem na família. Deus colocou o homem como sacerdote, Sim. como líder espiritual. Então, o plano de Deus, na realidade, é que nós conheçamos a Deus, ao nosso Pai, através de quem? Através do nosso Pai terreno. Então, eu como pai, o que eu estou representando? Eu estou representando um Deus de amor? Estou representando um Deus justo, né? Um Deus da verdade, como você citou o exemplo. O exemplo, até sobre esse assunto, eu queria até recomendar um filme. Eu não sei se você já assistiu, mas Mostra-me o Pai, né? Que a gente está falando aqui de famílias que, como aqui essa Abigail, hoje nós temos muitas famílias que estão sendo representadas por quem? Por uma mulher, né? Mulheres sábias, e glória a Deus por essas mulheres, filhos que são salvos pelo proceder de uma mulher, filhos que conhecem a Deus através de uma mulher, porém, Deus vai requerer o papel de cada pai que negligenciou, que não fez o papel que Deus determinou. Então, isso é muito importante. Na Bíblia a gente vê o quanto Josué entendeu isso, né? Se colocou no lugar e falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele era o líder daquela família. E quanto a isso que você já citou sobre os filhos também, né? Eu acho que essa questão de você fazer uma comparação com o filho vai além de conflitos. Eu tenho conversado com pessoas que estão doentes da alma por mágoas antigas que aconteceram lá na sua família, por mentiras até que ele ouviu dentro do lar, porque um filho é bom, um filho é lindo, um filho é bonito, um filho é inteligente, não, e você não presta, você é burro, você é isso, aquilo outro. Quer dizer, faz aquela comparação e ainda coloca, fala mentiras, né? Isso traz danos emocionais, não apenas muito graves, enquanto criança, como leva para a fase adulta e a pessoa desenvolve doenças psicossomáticas. Então, é responsabilidade nossa não fazer esse tipo de comparação e cuidar desses filhos da maneira que Deus cuida de nós. Ele é a referência, ele é o pai e nós somos os pais. Então, nós devemos ter como exemplo o nosso Pai Celeste, né? E falando aqui um pouquinho também sobre esse versículo 1 que fala da obediência, os Efésios 6:1 fala da obediência e o 2 fala da honra, né? Que é uma forma mais abrangente. Honrar, o que é honrar? Respeitar, e abrange, inclusive, eu fiquei pensando, quando a gente honra o nosso pai, em momentos cruciais, para quem que a gente vai pedir um conselho?
Isso é muito importante para os filhos, né? Porque quantos filhos que vai falar com todo mundo, vai compartilhar com todo mundo, vai pedir ajuda ou conselho, seja lá o que for, mas esquece que muitas vezes até os nossos pais são usados por Deus para dar direção para a nossa vida, né? Porque a bênção de Deus está nas mãos dos pais. Então, é bom que os filhos entendam, nós, como filhos também, no papel de filhos, entendamos que muitas vezes nossos pais são a voz de Deus, vão ser usados por Deus para nos orientar. E é interessante, Nilda, você falou aí sobre a questão da herança e dos filhos como flechas, né? A herança, a gente sabe de muita gente que às vezes herdou uma grande herança e acabou ficando sem nada, né? Então, porque não soube cuidar, não soube zelar, né? E com relação às flechas, tem até uma palestra que eu faço sobre esse assunto, filhos como flechas. Então, a flecha, ela é preparada. E o interessante é que não foi usado aqui, o instrumento que foi usado não foi espada, porque a espada, ela ficava o tempo todo com o guerreiro, né? Ele não abria mão da espada. A flecha não, a flecha, ela era lançada. Então, o pai, ele prepara o filho, as flechas eram preparadas, né, com muito capricho, com muito cuidado, para elas serem lançadas. Então, elas tinham um objetivo, né? Mas quando a gente vê também em alguns filmes épicos, mostra muito essas cenas, aquelas saraivadas de flechas que tinha. Então, às vezes, os arqueiros, eles lançavam aquelas flechas ali onde caísse. Então, às vezes, tem muita gente que está tendo esse tipo de visão com os filhos, não está dando aquele cuidado necessário, aquele acompanhamento necessário, como você citou aí, a questão do pai ser o sacerdote, ser o exemplo do filho. Então, onde chegar, chegou, mas não é assim. Eles serão lançados, né? Tem que ter um objetivo. Então, aos pouquinhos, vai atribuindo ali responsabilidades aos filhos, né? Para que eles consigam ir, né, trilhando seu próprio caminho, né? Então, eles não são simplesmente lançados, eles precisam ser preparados, né, para que eles possam dar continuidade àquilo que eles aprenderam. Eu estava ouvindo um relato da pastora Leia, esposa do pastor Marcelo Rossi, e um dia ela deu um testemunho e eu achei muito bonito o exemplo que ela deu. Ela estava assistindo a uma reportagem e a reportagem dizia o seguinte, alguém dizia na reportagem, porque agora o meu filho ele ficou tanto tempo com a gente, chegou na faculdade, ele mudou o pensamento dele de uma forma... Poxa vida, mas com 6 meses só, no caso dessa reportagem, o garoto tinha 6 meses na faculdade. 6 meses de faculdade conseguiu destruir tudo aquilo que foi construído lá atrás, toda essa base foi destruída em 6 meses. Será que realmente essa base foi construída em casa mesmo? Será que realmente o pai sentava com o filho, orientava, mostrava aquilo que Deus determinou? Será que essa base foi bem construída para em 6 meses só ser tudo perdido dessa forma? Então, é algo que a gente precisa parar para refletir. E aqui o comentarista, avançando um pouquinho aqui no assunto, ele colocou aqui a desobediência e a rebelião de Adonias na velhice de Davi, né, que faltou respeito com seu pai, mas em contrapartida, o texto vai dizer que Davi, e aí é um pensamento meu, tá? Pode ser que alguém não concorde, né? Mas, a meu ver, o Davi, ele falhou na criação do filho. Porque em 1 Reis 1:6, você vai encontrar escrito lá que ele nunca havia contrariado esse filho. E assim, ninguém pode ser criado só ouvindo sim. Como é que você vai ter uma pessoa que sempre ouve sim? Então, cabe aos pais irem moldando os filhos. Filho, isso aqui você não pode, porque o não faz parte da nossa vida. E se você for pesquisar isso aqui a fundo, essas crianças que ouvem só sim, elas vão desenvolver algo chamado de síndrome do imperador, porque ela só ouve sim.
Aí pensa, Nilda, essa criança que em casa ele só ouve sim dos pais, ele nunca é contrariado. Falou, aconteceu, falou, aconteceu. Aí chega na escola e você fala para ele, ó, filho, hoje você vai sentar aqui. Não, eu quero sentar. Não, você não vai, você vai. Pronto. Ele só ouviu sim na vida. Mas a vida vai nos dizer muitos não. E aí chega na adolescência, ele começa a gostar de uma garota. E a garota não corresponde. O que vai fazer? Ele só ouviu sim na vida. Então isso é um perigo. Então aqui o texto do Adonias vai dizer que Davi nunca o havia contrariado. Isso é preocupante. Ou seja, né? a ação de Adonias, Davi tinha responsabilidade. Exato. Então, assim, uma pessoa que é criada só fazendo aquilo que quer, só fazendo aquilo que quer. E às vezes a gente vê, dada a correria, as demandas do dia a dia, a gente vê muitas famílias agora que praticamente não se conversam mais, não há mais aquele sentar juntos à mesa, conversar como é que foi o dia, aqueles momentos em família, parece que é tudo no automático. Aí entrega lá um aparelho na mão do menino, vai mexendo aí, porque pelo menos mexendo ali não está me dando trabalho. E o tempo de qualidade em família, será que as pessoas estão desfrutando isso, estão fazendo, porque é a flecha que está sendo preparada, né? Então, ela está sendo preparada ali para ser lançada. De que forma ela vai ser lançada? É preocupante isso. Então, é importante o professor que vai dar aula no domingo, ele trazer as famílias, né? No caso, os pais, as mães que estarão ali assistindo a aula, levá-los a pensar sobre isso, a ter uma reflexão. Que tipo de tempo eu estou tendo com a minha família? Qual é o tempo de qualidade que eu estou tendo com ele? E às vezes muitos acham que comprando brinquedos caros, mas para o meu filho não falta nada, é tudo que ele pede, e isso também é um problema. Né? Então compra brinquedo caro, entrega ali, mas a criança às vezes não quer isso, ela quer a presença do pai, ela quer a presença da mãe, ela quer ser acompanhada, ela quer momentos de lazer juntos, e não precisa ser em lugar chique, não. Né? A criança se contenta com muito pouco. Você conhece desse assunto, você trabalha com crianças, eu também. Às vezes a criança, ela pega lá uma caixa de papelão, aquilo ali vira um caminhão, vira um prédio, vira um monte de coisa. E as pessoas às vezes estão preocupadas com isso. Eu tenho que dar um iPhone, que eu já nem sei em que número que está mais. Coisas. Eu preciso dar um PS e tal, porque para fazer meu filho feliz. Não é isso que faz o filho feliz. É a sua presença que faz o filho feliz. É o tempo de qualidade que você vai passar com ele. É isso que vai gerar nele esse afeto, esse respeito, esse carinho. E isso é muito importante passar para as famílias. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Então, a gente vai investir no relacionamento, no contato, né? Nessa vivência saudável. E não entrega algo e está tudo certo, né? E eu achei muito interessante, eu fiquei bem refletindo sobre o próximo tópico aqui, que ele fala irmãos unidos numa mesma casa, e ele dá o exemplo de Jó, né? E eu fiquei assim, pensando que esse tópico, ele me fez lembrar que não abrange somente o ciclo familiar, ali, o pai, a mãe e os filhos, mas vai um pouco mais além. Porque, de acordo com o que a gente vê nesse exemplo de Jó, né, e um exemplo fantástico que Jó dá, queria ler apenas um versículo aqui, o 13. Interessante, Nilda, que eu citei o Jó lá no começo da nossa conversa, né? E aqui o comentarista destacou, Jó rico, fiel, verdade, temente a Deus, com uma só mulher, em uma época em que muitos viviam em poligamia. Mas o justo Jó não agia assim. Então, Jó tem que ser usado como exemplo, né? Por essas pessoas que às vezes citam Davi, citam isso, citam a poligamia, mas vamos citar o Jó também. Olha que exemplo lindo nós temos aqui, né? E assim, o que a gente vai ver aqui, o que eu vou ler aqui, é o legado de Jó. Olha o que está falando aqui, ó, o versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, ou seja, esse filho era um filho casado. E os demais filhos, eu não sei se todos eram casados, mas estavam na casa de um dos seus irmãos.
né? Então, isso me chamou muita atenção, porque é uma união, é uma unidade, uma vivência que vai além do pai, da mãe, dos filhos. E isso também é nossa responsabilidade de construir. Você ainda não tem filhos casados. Ainda não, São pequenos ainda. Tem Mas uma eu... de 11 anos lá que eu já... vai demorar muito tempo. Ah, com certeza. Eu tenho 3 filhos, eu tenho 4 filhos e 3 já são casados. E eu procuro fazer com que eles continuem unidos entre si, porque isso é importante. Mas aí eu olhei para minha família mesmo, né? Os meus pais. E eu percebi que nós precisamos também dessa vivência maior, porque geralmente o que acontece? A mãe faz essa ligação, os pais, né? Fazem essa ligação, e quando falta, principalmente a mãe, a família debanda, né? Mas, na realidade, conforme nós vemos aqui no exemplo do Jó, nós deveríamos estar tendo essa preocupação em ter relacionamento com os nossos irmãos. Sim. Com os nossos irmãos. Então, o elo iniciou com os pais, por isso que nós precisamos ter essa responsabilidade também, de fazer com que os nossos filhos desenvolvam um relacionamento permanente, não só enquanto estão na nossa casa, mas sim depois no futuro, né? E aí ele dá esse exemplo de Jó, né? E também tem o segundo exemplo que ele dá aqui é de José. Eu fico impressionada com a saúde emocional de José, né? E que maturidade, a gente está falando de maturidade. Que maturidade. Todo mundo conhece a história de José, e naquele último momento, depois que o pai morre, Jacó, né? Morre, os filhos estão ali, os irmãos de José estão preocupados, né? Como que José agora vai nos tratar? E agora, né? E agora? Né? E José fala aquela palavra, olha, vocês não fiquem preocupados com isso, porque eu sei que foi Deus que trouxe para esse momento, isso foi tudo obra de Deus, né? Ele fala assim, aí tem aquele cuidado, aquele zelo, aquele carinho pelos filhos, e eu fiquei imaginando quantos irmãos que não se relacionam mais por questões tão simples. José tinha sido vendido por aqueles irmãos. E passou um período enorme da vida dele como morto, e os irmãos, porque os irmãos afirmaram que ele estava morto por seu pai. E quantos irmãos, por questões banais, uma discussão, se separam? Né? Que triste. Então, isso serve para a nossa reflexão. E eu posso passar para outro tópico? Sim, sim. Uma casa abençoada essa do Jó, né? Uma família abençoada, uma família unida, um exemplo maravilhoso para todos nós. Exatamente. Esse tópico C aqui, riqueza que não pode afastar o filho da família, eu gostaria de acrescentar algo sobre o equilíbrio, né? Porque, de fato, muitos casais, um dos cônjuges abandona o seu pai. Porque, assim, eu caso, né, eu tenho o meu marido, e aí eu levo ele para a minha família. Muitas vezes acontece isso. Isso é muito importante também, tanto para os professores orientarem seus filhos, orientar os seus alunos, né, a estarem orientando os seus filhos, e até mesmo se autoavaliar, e de repente você está cometendo esse mesmo erro, né? Então, eu, infelizmente, nem tive sogra, né? Eu acho que parece que está perpetuando. Minha mãe não teve sogra, eu não tive sogra, mas nós temos esse cuidado. Os meus filhos, eu oriento eles. Eles não podem estar somente comigo. Eles têm que estar também com os pais da esposa, com os pais do marido. Deve haver esse equilíbrio. Muitas famílias ficam assim, pegam um foco e o outro fica abandonado, quando é responsabilidade do filho, até mesmo pela Constituição. Enquanto nós somos pequenos, os pais nos dão segurança. Até num desses salmos aqui que eu citei, está falando sobre isso. Os guardas da porta, está falando alguma coisa a respeito. Enquanto os nossos filhos são pequenos, nós somos a proteção dele. Quando nós envelhecemos, nossos filhos é quem nos protege. Então, os cônjuges, os casais, as famílias têm que ter esse equilíbrio. Não pode focar só, não, é meu pai, então eu vou cuidar do meu pai, a sogra que deixa para lá. Não,
precisa estar cuidando dos pais, precisa estar cuidando dos sogros, porque agora vocês dois é um, né? É só um, então precisa continuar honrando aquele pai e aquela mãe, seja da sua família, seja da família do seu esposo, da sua esposa. E aqui, já avançando para esse último tópico, Nilda, aqui quando ele coloca aqui, combatendo a imaturidade no lar. Então ele vai citar aqui a questão, que espaço, né, a Bíblia tem ocupado nos lares. Dar lugar para a Bíblia. E eu aprendi uma vez com uma pastora amiga nossa, que faz um trabalho maravilhoso com famílias, e ela dizia sempre, os filhos, eles precisam ver a glória de Deus em nossa vida. Então, voltamos à questão do exemplo aqui que nós falamos lá atrás. Eu ensino fazendo, praticando. Às vezes nós temos esse costume de ver de presenciar alguns pais, algumas famílias dizendo, esse menino só fica no celular o tempo todo, esse menino só fica assim. Mas será que está sendo ofertado a ele um outro momento, ou as correrias estão tão grandes que é melhor ele continuar mexendo no celular? Será que ele está vendo os pais lerem a Bíblia, né, ter um momento ali? E é difícil, eu lembro dos meus pequenos, ia ler a Bíblia com eles de noite, e um mexia para lá e cutucava o outro, daqui a pouco dava risada, tem hora que mas é um trabalho que precisa ir acontecendo sempre, orar com eles, né? E aí, eu olhando para a história de Noé, eu fiquei maravilhado com isso. Eles estavam perdidos, né? E eles não quiseram ouvir o chamado, não deram crédito à pregação de Noé, mas a família dele estava com ele. Então, a família dele acreditou no que ele dizia, porque ele entrou na arca, não entrou sozinho, ele também não entrou só com a sua esposa, ele entrou com a esposa, com filhos, então a família dele foi salva. Então, eu penso que eles tiveram uma boa formação do Noé para poder acreditar nas palavras do Noé. Um outro exemplo que eu vejo é o do Abraão, quando ele vai oferecer o filho em sacrifício. Abraão já era avançado em idade, o Isaac era um moço novo, e quando o Abraão vai colocá-lo ali no altar, se o Isaac tivesse dado uma carreira ali, Nilda, o Abraão não conseguiria pegar, não. Mas eu penso que naquela hora o Abraão revelou para ele aquilo que ia acontecer, e ele... aquilo que ele aprendeu com o pai, a fé do Abraão, ela foi transmitida para o Isaac, que ele acreditou, ele ficou ali como um cordeiro, meu pai sabe o que está fazendo, e a fé dele contagiou o Isaac. Então são pais, são exemplos que nós tomamos para a nossa vida, que o nosso filho ele precisa acreditar no que a gente fala, ele precisa ver um exemplo em nós, ele precisa acreditar no Deus que nós acreditamos, né? E por meio do nosso exemplo. Então, nós somos pastores e pastoras da nossa família. Exato. Precisamos ter tempo de qualidade com os filhos, né? A nossa casa tem que ser um lugar onde haja paz, né? Que haja harmonia, que os filhos se reúnam. Problemas a gente tem no dia a dia, isso é constante, mas como é que nós vamos lidar com esses conflitos que surgem, com esses problemas? Então, a nossa casa tem que ser morada do Senhor, tem que haver paz na nossa casa. Verdade, eu vejo essa parte da lição como o ápice da lição, né? Porque colocar a palavra de Deus em primeiro lugar diz respeito à maturidade da administração do tempo. Até a gente vai estudar, acho que já estudamos sobre a administração do tempo, e o que a gente faz? Tem uma lição, né, sobre essa questão. Preenchemos nosso tempo com inúmeras coisas, mas o primordial é deixado de lado. Então, é momento de refletirmos que tempo temos investidos nas coisas de ordem espiritual com a nossa família. Isso é o legado que temos que deixar. Eu na minha vivência, enquanto criança, enquanto jovem,
Eu via pais que ia na EBD e os filhos ficavam em casa. Ia no culto e os filhos ficavam em casa. Eu sempre achei estranho, mesmo enquanto criança, porque meus pais não tinham essa prática, né? Aí eu fico pensando, que importância que ele está demonstrando para o filho ficando em casa, ele indo. O filho não está achando que é uma coisa só de adulto, talvez, sei lá o que ele está pensando. Mas o fato é que há pais que nem fazem o mínimo, né? Há outros que levam os filhos para a igreja, mas acham que tudo se resume na igreja. Não ora em casa, não lê a Bíblia com os filhos. E aí a pergunta é, que legado nós temos deixado para os nossos filhos? No Salmo 119, há várias declarações, como eu amo a tua lei, como os teus mandamentos são preciosos, né? O salmista falando. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. Tem um versículo que fala, tenho prazer em meditar nos teus mandamentos todos os dias. Né? E o que a Bíblia diz, eu acho muito pertinente esse versículo, que está lá em Deuteronômios, que a gente até falou um pouquinho aqui de inculcar, né? Que é esse o papel dos pais dentro da família. Porque é algo que Deus colocou para nós, uma responsabilidade nossa. Deuteronômio 6, 6 e 7. Assim, que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E no capítulo 11 de Deuteronômio, versículo 19. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Olha a importância, aonde a palavra de Deus está situada. Em primeiro lugar, em todos os momentos. E interessante aqui nesse versículo, Nilda, que é assim, assentada em tua casa, ou seja, é um momento que você está em casa. Isso. Mas assim, quando você estiver andando com ele, né? Então aqui fala em todo o tempo dessa convivência que precisa ser constante, né? Então, deitando, levantando. Então, fala aqui de um contato que tem que acontecer sempre. Remete a uma reflexão que aconteceu. Exato. Porque a gente fala do quê? Do que está no nosso coração. Então, você parou, você refletiu e depois você está caminhando e falando sobre aquilo que você parou para refletir. Às vezes é um passeio que faz juntos, vamos conversar. Na hora de dormir, vamos conversar. Vamos comer, vamos ali conversar. Né? Então, é algo que precisa acontecer. Então, as famílias, né? E aí nós já falamos isso com relação a esse tempo de qualidade. E para a gente finalizar, é importante que os professores que estarão ministrando essa aula leve os alunos a terem essa reflexão, porque se não houver essa atenção especial, esse diálogo em casa entre marido, mulher, entre filhos, se ele não encontrar isso em casa, ele vai encontrar em outro lugar. Verdade. E dependendo do que ele encontrar, pode ser prejudicial e as consequências, né, são muito sérias, são muito perigosas. Amém? Quer falar mais alguma coisa, Nilda, para a gente já encerrar? Vamos encerrar. Eu só quero citar aqui sobre a importância também desse relacionamento conjugal entre pai e marido e mulher, né? E só dar uma dica, né, para os filhos, é uma sábia dica, os filhos e as moças, né? Os filhos, as moças e os rapazes, na escolha de seu pretendente, devem observar em como esse filho trata seus pais, né? Então, que possamos ensinar os nossos filhos sobre isso. Para escolher bem, né? Para escolher bem. E nós, como
casados, venhamos ter sempre aquela prática de consertar as coisas no dia de hoje, para que não haja espaço, né, para o inimigo colocar as artimanhas dele no nosso meio. Que possamos abrir nosso coração para sermos moldados, que seja desenvolvido o fruto do Espírito, que ele termina aqui falando, né, sobre o vínculo da perfeição, que é o amor, né, que nós realmente tenhamos o nosso coração aberto para isso e para que se cumpra a palavra de Jesus na nossa vida. Em João 3:35, quando ele diz: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, que esse amor esteja dentro do nosso lar, Amém. nos nossos relacionamentos. Queridos, chegamos ao fim de mais uma transmissão aqui da nossa aula, esse subsídio do CAPED para você, professor, na preparação da sua aula. Então, que o Senhor continue abençoando a sua vida e as demais pessoas também que estão nos assistindo, que o Senhor continue abençoando o seu lar, abençoando a sua família e que a cada dia nós cresçamos, né, aumentamos a nossa maturidade. Que o Senhor abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém.